João 15:5 na versão a mensagem diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. Separados, vocês não podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as suas petições serão atendidas. É dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. 2 pontos. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 2,8: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Alguém está feliz com Jesus ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Acho que eu nunca falei sobre isso. Se eu falei, eu devo ter falado em um momento. Mas eu lembro que eu estou casado há 15 anos. Eu lembro que há uns 13 anos atrás, eu e a gente liderava jovens numa cidade chamada Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro. E a gente gostava de ir com jovens para um monte de oração que tinha lá. E eu lembro de muitas experiências que eu tive com Deus nesse monte. Mas um dia em especial me marcou. Eu lembro que eu estava em prantos, eu estava completamente rendido. E quando eu abri os olhos, eu vi aquela cidade toda iluminada. E eu pedi algo para Deus. Eu só não sabia o tamanho do que eu estava pedindo. Eu falei: Deus, me dá essa geração por herança. Deus, me dá essa geração por herança. Me dá essa geração por herança. Mas eu estava pedindo uma geração de jovens na minha cidade. Eu liderava jovens em Cabo Frio. Eu estava pedindo para que Deus me desse a oportunidade de gerar um avivamento na geração daquela cidade. E naquele dia eu lembro que Deus falou comigo: eu me agradei do teu coração, eu me agradei do que você me pediu. Eu lembro que 3 meses que a gente tinha se mudado para Orlando, era a época do Descende. Eu e a Kezinha, a gente passava muitos perrengues ainda, se adaptando. Quem está aqui no início sabe como que é. Samuca tinha mandado nos grupos perguntando se alguém tinha algum móvel para doar. Todos os nossos móveis foram doados. A gente começou a escolher móvel para casa depois de uns 2 anos morando aqui. Eu lembro que eu comprei um Jeep Liberty que tinha quase 200 mil milhas, e eu alugava para um pintor mexicano. Toda sexta-feira eu ia na IKEA, recebia $150 de aluguel, e aquilo ajudava a compor a renda. Então, durante o Descende, os meus amigos vieram para cá e alugaram carros esportivos, ficaram em bons hotéis, e eles vieram para o Descende. Durante o Descende eu estava aqui alugando o carro para pintor, tentando compor renda e liderando os jovens. Mas naquela semana do Descende, a gente teve na nossa igreja um evento chamado Flame Week. Quantos lembram do Flame Week? Eu lembro que eu estava sentado e eu peguei um cara aleatório no palco. Eu falei: Pai, eu nunca faço isso, mas hoje eu preciso de uma direção clara. E eu queria que você usasse aquela pessoa para falar comigo. Se aquela pessoa falar algo para mim, eu sei que é o Senhor quem está falando. Usa ele, Pai, para me dar direções. Eu estou tentando entender, eu estou tentando discernir. Está tudo tão confuso. Eu lembro que durante um culto inteiro, ele foi a única pessoa que não pegou o microfone para falar. E aí acaba o culto, aquele homem pega o microfone e eu falo: uau, vai ser agora, ele vai liberar uma palavra, vai mudar a minha vida. E ele pega o microfone e fala: pessoal, daqui a 5 minutos, todo mundo na van, não se atrasem. E ele solta o microfone. Aí eu abaixo minha cabeça e começo a orar. E eu falo: Pai, obrigado, eu sei que o Senhor vai usar alguém para falar comigo. Eu preciso tanto dessa direção, Pai. Eu estou aqui, eu preciso de uma palavra tua. Enquanto eu estou orando, alguém bate no meu ombro. E aí quando eu olho, era ele. Ele fala: posso orar por você? Eu falei: pelo amor de Deus, você entende inglês? Eu falei: não. Aí ele chamou um tradutor e falou: grava o que eu vou falar. E ele orou por 17 minutos. E uma das palavras que ele liberou foi: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Irmão,
Uma semana depois um vídeo viraliza e outro. 4 meses depois eu estou na Europa orando por jogadores de futebol e orando por pessoas que eu nunca imaginei, e Deus me usando para curar pessoas. Eu vivi isso, de um jogador na Europa se machucar e o empresário me levar para orar por ele, por cura. 4 meses antes eu estava alugando carro, irmão, para sobreviver. 4 meses depois, Deus estava me levando para nações e cumprindo a palavra. E todas as vezes que alguém dava um testemunho, eu lembrava dessa palavra: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar nesse momento, como eu estava no monte clamando. Você pode estar nesse momento, como eu estava em Orlando, sendo relembrado da promessa. Ou você pode estar nesse momento em que eu estou vivendo o cumprimento dela. Mas independente do momento que você está, eu quero te lembrar que se você estiver plantado em Deus, você e a sua casa florescerão. Você e a sua casa vão ver o melhor ano da sua vida se você se mover por uma palavra e não pelas opiniões. Se você se mover por uma promessa e não pelo que os outros pensam. Se você se mover por aquilo que Deus te mostrou para o futuro e não pelas circunstâncias. Talvez as circunstâncias presentes sejam desafiadoras. Talvez você não tenha o que precisa ter, não saiba o que precisa saber. Mas Deus está lembrando para alguém aqui nessa manhã: não é sobre o que você tem, é sobre o que eu sou. Eu sou o que você precisa. Deus está dizendo para alguém enfermo nessa manhã: filho, muito prazer, eu sou a cura, eu sou o Jeová Rafá. Deus está lembrando para alguém que precisa de provisão, socorro financeiro nessa manhã. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Deus da provisão. Deus está lembrando para alguém que está com medo, ansioso, preocupado. Deus está dizendo: eu sou aquele que luta as suas batalhas. Eu sou aquele que vai à frente das suas guerras. Não há nada que eu não possa fazer. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro em nome de Jesus, 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nesse lugar? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Pede-me e eu te darei as nações por herança, os confins da terra como a tua propriedade. Eu tenho 5 minutos para finalizar. Amém. Vocês são lindos, vocês são incríveis. Mas eu tenho que correr, senão daqui a pouco acaba o meu tempo, a banda sobe e não vai ser legal. Sabe uma coisa interessante sobre os bonsais? Que Deus me ensinou enquanto eu pregava sobre eles. Pega isso aqui, irmão. Eu estava pregando sobre isso em Alphaville e Deus disse: filho, você sabe por que quando a árvore é pequena, o fruto é pequeno? Porque quando os galhos são frágeis, eles não suportam os frutos muito grandes. Pega isso aqui, irmão. Tem muita gente questionando a quantidade e o tamanho dos frutos, quando deveria estar se preocupando com a força dos seus galhos. Não reclame daquilo que você não tem estrutura ainda para suportar. Isso não é punição, isso é zelo. Por que a gente não frutifica enquanto não está pronto para frutificar? Porque se você coloca um fruto num tamanho normal, numa árvore que se tornou anã, o fruto vai quebrar o galho. O fruto vai romper a estrutura, o fruto vai trazer morte ao invés de vida. Irmão, por que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente quer no momento em que a gente quer? Porque Ele está zelando por você. Não é punição, é zelo. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Se Deus tivesse me confiado aquilo que me confiou no tempo presente, há 10 anos atrás, eu teria me perdido ou deslumbrado. Se Deus tivesse me confiando aquilo que Ele vai me confiar nos próximos 10 anos, no tempo presente, talvez eu não saberia lidar com tudo que Ele vai me confiar. Então é por isso que Deus, Ele sempre vai gerar em você uma frutificação proporcional às suas raízes e aos seus galhos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe qual é o problema? É que os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Fala para quem está do seu lado: os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Me dá um exemplo, pastor. Já viu aquele cara que sonhava em ter uma família e hoje ele vive reclamando dos desafios que é ter uma família? Cara, não aguento mais a minha esposa.
Cara, não aguento mais, eu chego em casa, meus filhos choram, eu não consigo dormir, meu filho chora toda noite, ele acorda de madrugada, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que dar mamadeira. Cara, eu não aguento mais, os funcionários, toda hora é um problema, é um problema trabalhista, é um problema de algum funcionário me deixando, eu tenho que recomeçar. Eu ensinei a profissão para ele, ele montou um próprio negócio e agora ele saiu e montou a própria empresa. Irmão, não reclame daquilo que um dia chorando você pediu para ter. Só tem problemas na empresa quem é empresário. Só tem problema com os filhos quem é pai. Alguém comigo aqui? Só tem desafios para lidar com a imigração na América quem entrou na América. Só tem problemas para gerenciar o desafio que é uma igreja quem lidera uma igreja. Você consegue imaginar? Lá em Alphaville a gente tem 15 mil pessoas por semana. Somos quase 70 funcionários só no nosso staff, no núcleo principal. Batizamos 14 mil pessoas no último batismo, ficamos quase 3 horas na água. Agora eu posso reclamar que o batismo está demorando demais, ou eu posso me constranger e lembrar que em algum momento eu chorei pedindo para viver algo parecido com isso, mas eu nunca imaginei que eu viveria algo perto disso. Irmão, só tem um problema de ficar 3 horas nas águas batizando quem batiza mais de 1.800 pessoas numa tarde. Alguém comigo aqui? Então guarda isso. Os frutos se tornam um peso para quem não tem estrutura. Você pediu para uma família, lidere ela. Você pediu por uma empresa, governe ela. Você pediu pelo chamado, seja fiel a ele. Você pediu para vir para uma outra nação, enfrente de cabeça erguida os desafios de ser estrangeiro numa terra estranha. Você já pensou se a gente perdesse tudo que a gente reclama? Já imaginou se um dia Deus removesse da nossa história tudo que a gente reclama? Você fala, não aguento mais a minha mulher. Pum, viúvo. Cara, eu não aguento mais esse trabalho, demitido. Eu não aguento mais essa empresa, falido. Eu não aguento mais essa igreja, desigrejado. Você já imaginou? Eu não aguento mais esse cabelo, careca. Foi mal o capacete, perdão. Nada pessoal. A gente não pode reclamar daquilo que um dia a gente chorou para ter. Você está comigo? E a última coisa para eu finalizar. Quando eu pedi um bonsai ontem, uma pessoa da produção levou lá em casa. Pastor, fui lá num japonês pegar o bonsai. Eu falei, mano, esquece. Porque lá em Alphaville a gente comprou na Leroy Merlin, era tão feio que eu falei, se a gente pegasse 2 galhos e enterrasse na terra, era igual. Pensa num bonsai feio. Falei, isso aqui não é um bonsai, isso aqui é um broto, gente. Pegaram um broto, botaram no vaso, escreveram bonsai. Aí vim para Orlando, cara, tô indo num japonês pegar. Eu falei, esquece Orlando, irmão. Deve ser tipo do Avatar, aquela árvore da vida do Animal Kingdom. Aí chegou o bonsai. Aí eu falei, mano, ele é de plástico? Ele falou, pastor, tem problema? Eu falei, tem. Qual que é o problema, pastor? Ninguém vai ver de longe. Eu falei, mas árvores de plástico não frutificam. Aí Deus falou comigo, entrou na mensagem ontem de madrugada, a última chave. Tudo que é artificial é estéril. Pega isso aqui, irmão. Tudo que é artificial é estéril. Então, não se preocupe em parecer ser, porque Deus não unge quem você finge ser. Deus unge quem você é. Você está comigo? Recebe isso aqui em nome de Jesus. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Você nunca vai ver um Mickey ungido. Por quê? Porque é um personagem, não existe, é fictício, é artificial. Mas você e a sua casa podem caminhar debaixo de uma unção de Deus. Você nunca vai ver alguém que é fake fluindo na unção. Por quê? Porque Deus não capacita algo que não foi gerado nele. Você nunca vai ver um ministério fake frutificando. Você nunca vai ver um ministro fake frutificando. Você nunca vai ver uma pessoa fake frutificando. Por quê? Porque tudo que é artificial é estéril. Mas aquilo que está plantado em Deus, diz a palavra de Deus, florescerá. Você recebe isso?
Então fica de pé no teu lugar, eu quero profetizar sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a sua boca, libera o seu som. Seja livre em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre. Feche teus olhos, eu quero profetizar a palavra sobre você. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Salmos 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre.